igual o tablet. Boa noite, Wake! Boa noite! Uhul! Paz seja convosco. Você pode se colocar em pé? Louvado seja Deus por mais um domingo. Galera, passou um domingo. E aí, as provas já começaram ou não? Quem já está fazendo prova, levanta a mão. Já vocês estão tirando tudo 10, né? Estão estudando para as provas? Ah, então beleza. Mais uma semana se inicia e nós temos uma certeza, que Deus está conosco. Deus tem para você uma semana de vitória, uma semana de resposta, uma semana de milagres. E que bom que você escolheu estar aqui nessa noite. Que bom que você escolheu buscar a presença de Deus com a gente. E eu tenho certeza que receberemos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E nada melhor do que começar esse wake falando com Deus. Você concorda comigo? Você gosta de orar? Pergunta para quem está do seu lado. Você gosta de orar? Você gosta de orar? Agora você vai perguntar, você ora? Você ora? Hein? Se não está orando, vai começar a orar em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos, vamos falar com o Pai. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada, Senhor, por esse domingo, aonde, Senhor, nos reunimos aqui para buscar a Sua presença. Que assim, Senhor, como nos demais cultos, o Senhor manifestou na Sua glória. Eu declaro em nome de Jesus os céus abertos sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, tire toda a distração da nossa mente, todos os pensamentos, ó Deus, desconexos, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Que possamos nos desprender de tudo e conectar-nos ao Senhor, Pai. É o que te pedimos. Acalma, Senhor, esse coração agitado. Quem sabe, Senhor, no dia de hoje, lá na sua casa, aconteceu algo que não foi legal. Mas eu declaro que isso será resolvido na sua presença. E nada irá nos impedir, Senhor, de receber o que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós estamos aqui, Jesus, porque te amamos. É uma geração que te ama, uma geração que busca a sua presença, Pai. Iremos te adorar através das nossas canções, iremos receber uma palavra que é o nosso alimento. E tudo será feito para a sua glória, Pai. Que o seu reino venha nessa noite sobre a vida de cada um. Que o Senhor ajude cada um, Senhor, a absorver aquilo que foi programado para o culto de hoje através do Teu Santo Espírito. Nos desperta, Senhor, para a Sua palavra. Nos desperta, Senhor, para falarmos com o Senhor. Nos entregarmos na adoração, Pai. Render ao Senhor aquilo que pertence. Eu declaro em nome de Jesus, repreendido agora todo impedimento humano ou sobrenatural para, Senhor, nos tirar a atenção ou roubar aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que os céus se abram sobre nós e que venha o Seu reino nessa noite, Pai. Queremos mais o Senhor, mais a Sua presença, porque é isso que nos dá força para vencermos a cada dia. Que o Senhor, ó Deus, receba o nosso culto ao Senhor, a nossa adoração, os nossos louvores. E já vai preparando, Deus, o nosso coração para receber da Sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, declarando que Ele é santo. Mais forte, você está aplaudindo o seu Jesus. Opa, escapou o violão. Acontece, né? Ao vivo é assim mesmo. As irmãs iam começar a cantar, hein? Vamos de novo? Aplaudindo o Senhor, vamos lá. Tchá, 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 tchá. Aleluia. Ele é o nosso Deus, que morreu na cruz do Calvário por nós. E nós vamos cantar que o reino dele venha sobre este lugar. Nós louvamos a Ti, Jesus. Cante assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu, assim na terra como é no céu. Importa que Ele cresça e diminua eu, que venha o Teu reino sobre nós, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu, assim na terra como mais uma vez, declare, Pai nosso, Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu. Importa que ele cresça, importa que ele cresça e diminua eu, que venha o teu reino sobre nós, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu. Declare os meus dias são os teus, minha vida, tudo é teu. Os meus sonhos são os teus, eu sou teu, eu sou teu. Os meus dias são os teus, minha vida, tudo é teu. Os meus sonhos são os teus, eu sou teu, eu sou teu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que seja feita a tua assim na terra como é no céu, assim na terra como é no céu. Importa que ele cresça e diminua eu, que venha o teu reino sobre nós, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, assim na terra como é no céu. Os meus dias são os teus, minha vida, tudo é teu. Os meus sonhos são os teus, eu sou teu, eu sou teu. Declare os meus dias são os teus, minha vida, tudo é teu. Os meus sonhos são os teus, eu sou teu, eu sou teu. Se você é de Jesus, aplauda bem forte o nosso Deus. Aleluia! Nós somos dele, louvado seja o Senhor. As palmas assim, ó. Tchá, 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 tchá. O mundo não é o meu lugar. No céu de luz eu vou morar, eu vou cumprir minha missão, levar ao mundo a salvação. Jesus, és meu Salvador, tudo que eu sou vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és amor, e contigo eu vou habitar no céu pra sempre. Hoje posso ser livre, então a sua morte não foi em vão. Os meus pecados louvado seja Deus por isso. Na cruz morreu, o meu Salvador, me salvou. Jesus, és meu Salvador, tudo que eu sou vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és amor, e contigo eu vou habitar no céu pra sempre. Pra sempre, lá no céu eu estarei. Pra sempre, vou viver com o meu rei. Pra sempre, santo, santo eu vou cantar com Cristo. Para sempre, declare pra sempre. Pra sempre, lá no céu eu estarei. Pra sempre, vou viver com o meu rei. Pra sempre, santo, santo eu vou cantar com Cristo. Para sempre, Jesus, Jesus, és meu Salvador, tudo que eu sou vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és amor, e contigo eu vou habitar. Só igreja, Jesus, Jesus, és meu Salvador, tudo que eu sou vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és amor, e contigo
no céu eu estarei para sempre. Vou viver com o meu rei. Sempre, santo, santo vou cantar. Com Cristo, para sempre vou morar. Para sempre, lá no céu eu estarei. Para sempre, vou viver com o meu rei. Para sempre, santo, santo vou cantar. Com Cristo, para sempre. Para encerrar, Jesus, Jesus, és meu Salvador. Tudo que eu sou, vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és amor, e contigo eu vou habitar o céu para sempre. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos habitar com Ele para sempre. A melhor coisa que nós temos é saber que temos um Deus que nos ama, um Deus que nos perdoa, um Deus que já trilhou o caminho de salvação por nós, enviando o Filho dele para morrer na cruz do Calvário. E o que a gente precisa é nos conectarmos com Ele. As coisas desse mundo são passageiras demais, e às vezes a gente se embaraça com tanta coisa, a gente se preocupa com tanta coisa, ou nós nos ocupamos com tantas situações. E o que a gente precisa é deixar isso de lado e se entregar a Cristo Jesus. E essa canção diz exatamente isso. O Senhor é o Deus que nos traz alegria, a verdadeira alegria, que nos traz a paz, a verdadeira paz. Vamos orar essa canção. Faz-me morrer pras coisas deste mundo, faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Meu corpo é como quanto derramado em minhas feridas, e me cura, restaura a alegria. Oh Senhor, o Teu perdão é tudo que nós precisamos, Pai. O Teu perdão é tudo que eu preciso. Peça para Ele, cura minha alma, Senhor, restaura o meu sorriso. Cura minha alma, Restaura o meu sorriso. Traz alegria, Senhor, sobre essa geração, Pai. e quando tu chega, fica tudo colorido. Fica Oh Pai, nós tudo cantamos, colorido. vem sobre nós outra vez, Senhor. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Vem, Senhor, sobre nós, Pai. Nós precisamos de Ti, da Tua presença. Vem outra vez sobre nós, Pai, essa noite. Surpreenda-nos com a Tua glória, Pai, sobre este ambiente, Senhor. Surpreenda-me de novo, reduzir, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, reduzir, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez. Comece a falar com o Senhor. Faz outra vez. Feche os seus olhos e cante isso a Ele. Peça para Ele vir sobre você, fazer um milagre novo, um perdão novo, uma nova fase na sua vida. Vem, Senhor, e libera, Pai, algo lindo dos céus sobre essa geração, sobre as nossas vidas, Pai, neste culto. Vem, Senhor, e faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo.
o nosso desejo, esse é o nosso pedido, Pai. Nos surpreenda com a tua glória aqui, Jesus. Começa a trabalhar dentro do nosso ser, Pai, dentro do nosso espírito, Senhor. Vem, Pai, surpreenda-me de novo. Vem nos reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Oh Pai, o que mais nós queremos é sentir o teu toque. Somos nada sem ti, Senhor. Somos nada sem a tua presença. E essa oração em forma de canção, Pai, é um pedido que nós fazemos a ti, Jesus. Vem, abre os céus sobre nós, Pai. Nós queremos mais e mais e mais a tua presença. Não somos nada sem ti, Senhor. Nada. Nós não queremos, Pai, o êxtase espiritual. Nós queremos uma mudança interna, Pai, uma transformação de vida, um trabalhar do teu espírito no nosso caráter, no nosso interior. Não somos, Pai, simplesmente pessoas jogadas ao lento. Nós somos teus filhos amados, que levou Jesus a morrer na cruz para nos salvar, para nos tirar das trevas, Pai. E é isso que nós queremos, mais e mais a tua presença. Vem, Senhor, com a tua glória sobre este ambiente. Vem, Pai, com o teu poder. Nós queremos mais de ti, Jesus. Mais a tua presença, Pai. Por favor, Senhor, além da religiosidade, além de um rito, além de um culto, nós queremos sentir o teu toque, sentir a tua glória, Pai. Ouvir a tua voz, sermos tocados pelo teu Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e toma-nos, Pai. Vem, Espírito Santo, e nos encha. Pega a sua voz e cante. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Ainda com seus olhos fechados, a presença de Cristo está aqui com a gente. A glória dele está sobre nós. É só clamar que ele vem, e nós vamos adorá-lo, continuar exaltando a ele, fazendo a ele um trono de louvores. A Bíblia diz que ele habita, o nosso Deus habita em meio aos louvores. Pai, vem sobre nós. Vem, Senhor, com a tua glória sobre este lugar, Pai. Permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou
Deus tem feito em nossas vidas. E essa glória, ela não pode se apagar. Nós temos que buscar ainda mais a presença dEle, porque sem Ele nós não somos nada e ninguém. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Senhor, não deixa essa chama se apagar dentro de nós. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Mais uma vez, declare, nós nos tornamos responsáveis. Ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Senhor, o leão da tribo de Judá. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Peça para ele vir, ruja, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. que ruja o leão, Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. o descendente de Davi. O homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Declare quem ele é. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão, E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. vem com teu poder de glória aqui, Pai. Que ruja o leão e que a terra estremeça Tribo de Judá. diante da majestade de Aleluia. As palmas lá em cima, Jesus. assim, ó. Que ruja o leão. E que a terra estremeça Aleluia. A glória do leão da tribo de Judá está aqui. Os céus estão se abrindo sobre nós. Mais uma vez, que ruja o leão. Vem, Senhor. Vem com a tua glória, Pai. Diante da Vamos declarar. E os céus vão se abrir sobre nós. Que se abra o céu. E o teu reino vem. A nossa fé está em ti, Nossa Jesus. bênção no nosso Deus. Que se
Pai. Obrigado, Jesus, porque a Tua presença está aqui. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Rasga os céus sobre nós, Senhor. Não somos nada sem Ti, Jesus. Precisamos mais e mais da Tua presença. É por isso que te adoramos, Pai, em espírito e em verdade. A Tua presença é perceptível aqui, Senhor. Nós não queremos sair daqui do mesmo jeito que entramos, Pai. Nós precisamos sentir o Senhor. Nós precisamos ser tocados pelo Teu poder. Pai, essa geração precisa de experiências lindas com o Teu Espírito. Por isso, Pai, nós pedimos: vem, Jesus, e toma o Teu lugar em nossas vidas. Fala o nosso coração, Pai. Nós vamos ouvir a Tua palavra. E eu preciso, Senhor, que além de palavras soltas, o Teu Espírito possa trabalhar dentro de cada um de nós. Vem, Espírito Santo de Deus, e toma o Teu lugar aqui, Pai. Por favor, Jesus, continua movendo o Teu querer, Senhor. Continua movendo a Tua graça, Pai, sobre este lugar. Nós precisamos mais de Ti, Jesus. Traga a nós a revelação, Pai, daquilo que está proposto no Teu coração. A Tua presença, que já é real aqui, Senhor, possa trabalhar dentro do nosso interior. Nós não somos nada e ninguém sem o Senhor. Só pedimos, Jesus, vem e fala conosco. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Presença de Jesus. Obrigado, querida esposa. Vamos à leitura bíblica, gente. Nós vamos ler um livro bem diferente hoje. Está lá em Ruth. Quantos aqui já ouviu falar de Ruth? Já ouviu falar de Ruth? Que legal. Nós vamos ler o texto que está lá em Ruth, capítulo 4, versículo 14. Ruth, capítulo 4, versículo 14. Uma história muito linda nós encontramos aqui. E é sobre essa história que Deus vai falar com a gente nessa noite. Eu tenho certeza que nenhum de nós vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Porque onde a presença de Jesus está, milagres poderosos acontecem. Então, é só a gente acalmar o nosso coração que Deus vai falar com a gente. Acalmar o nosso coração e nos conectarmos com Ele. Esse é o segredo para nós. Vamos lá, coloca para nós, por favor, Lívia. Ruth 4,14. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Próximo. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Mais um. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Vamos lá. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome, disseram: Noemi tem um filho. Deram-lhe o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Amém? Pode se assentar por um instante. Sabe, gente, nós estamos vivendo uma geração, uma época de uma grande crise de identidade, aonde desde os mais novos até os mais velhos estão tentando encontrar parâmetros para a sua vida, parâmetros para constituir uma família, parâmetros para constituir o seu futuro. Sabe, eu tenho visto tantas pessoas perdidas, tentando como se fosse um grande quebra-cabeça, tentando se encaixar, tentando fazer parte. Sabe, eu vejo gente que já está na maior idade, já nos seus 30, 40, 50 anos, tentando se moldar para ser aceito na sociedade, só para tentar encontrar um canto, só para tentar encontrar um jeito de se ajustar. Vejo também os nossos adolescentes, os nossos jovens,
sabe, tentando se amoldar nos parâmetros deste mundo, para buscar, quem sabe, uma validação, uma curtida, um like, para ser alguém que os outros gostam de estar juntos, para ser alguém bacana na escola, para ser alguém bacana no dia a dia, alguém que as pessoas tenham prazer de convidar para ser amigo, de convidar para sair junto, de convidar para jogar uma bola, de convidar para fazer algo, e por causa disso, a humanidade toda, gente, está buscando desenfreadamente um cantinho, um lugar, um espaço para ser aceito, sabe, mas eu creio do fundo do meu coração, que Deus está levantando uma geração que vai marcar a vida de pessoas e que pode marcar a eternidade de outros. Nós encontramos aqui uma história, e essa história tinha tudo para terminar errado, mas Deus entra nessa história, Deus faz uma criança ser gerada, porque na descendência dessa criança viria o rei Davi. Coloca para nós de novo o último versículo que lemos, acho que foi o 17, se eu não me engano. Coloca o 17, isso. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e deram-lhe o nome de Obed. E Obed foi pai de quem? Jessé. E Jessé foi pai de quem? De Davi. Pode deixar aqui esse texto. Sabe o que? Nós aprendemos um texto tão simples como esse, que nenhum de nós nascemos por acaso. Fala para quem está do seu lado e fala: você não nasceu por acaso. Fala: você só existe porque Deus tem um plano na sua vida. Sabe o que eu quero dizer para você? Que você não é um acidente. Você é uma missão de Deus para essa terra. Você não veio a este mundo simplesmente porque um casal teve relações e você nasceu. Não. Deus concordou com a sua vinda. Deus programou você estar aqui porque você tem uma missão nessa terra. Você tem algo lindo a cumprir nessa terra. Olha só, a história de Noemi parecia ser o fim de tudo, mas Deus dá a ela um filho, e ela coloca o nome do filho de Obed, e Obed gera outro filho, pai de Jessé, que foi pai de Davi, e dessa linhagem é que vem Jesus Cristo, para mudar a história da humanidade. Às vezes hoje você não está entendendo por que as coisas estão acontecendo com você, como é que estão as situações na sua vida, mas entenda, Deus tem um plano para tudo para você. Deus já tem uma história a ser escrita na sua vida. Deus já tem um propósito lá na frente. E por mais que tudo pareça perdido, quando Deus entra na história, coisas maravilhosas começam a acontecer. Quer ver uma outra história assim parecida? Abra a Bíblia comigo lá em Esther, capítulo 4, também o versículo 14. Abra aí comigo, vamos para outro livro. Coloca aí para nós também. Olha o que essa história está dizendo. Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Próximo. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Mais uma história que parecia que terminaria de mal a pior. Aí, o personagem inserido aqui nesse contexto, ele vai dizer: olha, se você não fizer alguma coisa, pode ser que outros se levantem para fazer, mas a sua vida estará em risco. E essa pergunta aqui, ela é fantástica, porque ele diz: quem sabe se não foi para esse momento que você chegou a essa posição. Sabe o que eu preciso pensar dentro de mim? Que Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um plano na minha vida, e Deus não desperdiça nenhum dos sofrimentos que acontecem com a gente. A mesma história de sofrimento, de dor e de angústia de Noemi, que Deus conduziu tudo aquilo em triunfo e em vitória, para que o Filho do Salvador, o Filho do Mestre, o Salvador Jesus, pudesse vir a este mundo para mudar a nossa eternidade. Nós encontramos também aqui, na história dessa mulher, ela tinha tudo para mudar a história de um povo. Só faltava um posicionamento dela, entender que Deus tinha ela como um propósito, como uma missão. Fala de novo para quem está do seu lado: Deus tem uma missão para você. Ô gente, não é possível que a gente ainda acredita que nós somos fruto do acaso, que nós não temos propósito de vida. Nós não podemos ser assim. É como aquela máxima: se você não souber aonde você quer chegar, qualquer lugar vai servir.
E é isso que está acontecendo com muitos de nós. A gente acorda, trabalha o dia todo, mas sem um propósito de vida. E quando a gente não sabe aonde quer chegar, a gente começa a viver os sonhos dos outros. Nós começamos a trabalhar para realizar os propósitos dos outros, os desejos dos outros. O meu desejo é que nessa noite de Wake, Deus possa marcar a nossa vida, possa encher o nosso coração e possa mostrar para nós que nós temos uma missão, nós temos um propósito de vida. Você nasceu com um propósito. Deus tem um sonho a realizar na sua vida. Você não é fruto do acaso. Noemi não teve um filho por acaso. Através daquele filho viria Jesus Cristo para mudar a história da humanidade. Deus não estava levantando aqui uma mulher, uma rainha, para simplesmente se colocar em posicionamento para defender um povo, porque através daquele povo Deus tinha planos. Você não nasceu na família errada. Você não nasceu na cidade errada. Você não está no bairro errado. Você não está na igreja errada. Você não está no lugar errado. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma missão para você. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele que te colocou lá nesse lugar que você está. E se nós não entendermos isso, nós vamos simplesmente ser massa de manobra. E é isso que o diabo quer. É isso que essa humanidade de governadores querem fazer da gente, massa de manobra. Para quê? Para atingir os objetivos deles. Só que eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Alguém aqui quer ser massa de manobra desse mundo? Alguém aqui quer simplesmente sonhar e realizar os sonhos dos outros? Eu tenho certeza que Deus já colocou sonhos no seu coração. Sabe, como eu disse agora há pouco, tem uma geração que está perdida, porque não consegue entender que não é fruto do acaso, nasceu porque Deus tem um propósito para a sua existência. E é isso que eu desejo em nome de Jesus, que seja instigado dentro de você essa noite. Você tem um propósito de existência. Deus sonhou com você, Deus planejou algo na sua vida, Deus tem um futuro lindo para você. Sabe, a segunda coisa que me chama a atenção é que o propósito de Deus sempre envolve coragem. Você tem que ser corajoso para enfrentar todos os desafios deste mundo. Viver os propósitos de Deus não é para covarde. Nós precisamos vencer o medo, porque esse mundo é mau, gente. Esse mundo é opressor. Esse mundo quer fazer a gente ficar trancafiado, falar para nós que nós não somos ninguém, que nós não temos capacidade, que nós somos fruto do acaso, que a gente nasceu para sofrer mesmo. Por isso a gente tem que ter coragem de agir diferente. Coragem de olhar para nós e dizer: eu não vou morrer assim. Eu não vou repetir a história de sofrimento que a minha família teve. Eu não vou ter um casamento como os meus pais tiveram. Eu não vou viver na miséria do ambiente em que eu já saí. Eu não vou viver o que esse mundo quer que eu viva. Eu quero viver os propósitos de Deus para mim. É assim que a gente tem que se posicionar, como corajosos, como guerreiros, e não viver o que os outros querem que eu viva. Chacoalha aí quem está do seu lado, fala: acorda para a vida, meu. Chacoalha ele e fala: acorda, Deus tem plano para você, Deus tem propósito para você. Agora, posso dizer uma coisa: viver o propósito de Deus nem sempre vai ser confortável. Viver o propósito de Deus nem sempre vai ser tranquilo. Nós sabemos que a história de Noemi, ela teve que enfrentar grandes desafios, porque ela tinha um plano de gerar alguém que viria uma linhagem de salvação. Nós encontramos aqui na história dessa moça que ela precisou se posicionar. Além de ser uma rainha, ela teve que entrar na presença do rei para salvar toda a sua geração. Sabe, o diabo tem vencido muito na vida de pessoas, porque hoje, infelizmente, tem pessoas que não se importam mais com a eternidade dos outros, já não estão nem aí, malemar estão lutando para vencer as suas próprias batalhas. Mas se eu entendo que Deus tem um propósito para a minha vida, se eu entendo que Deus me permitiu nascer nessa geração, é porque Ele me ama e eu tenho uma missão, eu vou buscar coragem nele para enfrentar tudo o que vier. Aconteça o que acontecer, eu quero viver os propósitos de Deus para a minha vida, hoje, aqui e agora. Não dá para a gente viver a vida, vamos ver o que vai dar, vamos deixar onde vai dar. Não, a gente tem que buscar em graça em Deus. Nós temos que buscar a direção de Deus, porque os desafios são grandes e só vão aumentar. As lutas são grandes e só vão piorar. O caos desse mundo só vai piorar, gente. Por isso que a gente tem que se posicionar para querer viver tudo que Deus tem para a nossa vida.
ter força, ter coragem que só Deus pode nos dar. Sabe, em terceiro lugar, a entrega da minha vida é a chave para Deus cumprir o que Ele tem ao meu respeito. Se eu não me entregar a Deus, se eu não buscar nele o propósito da minha vida, eu nunca vou viver o que Deus tem para mim. Eu nunca vou viver os planos de Deus para mim. Sabe, você não nasceu para viver os sonhos dos outros. Você não nasceu para acordar, trabalhar, estudar, viver uma vida atarefada, simplesmente para ver os sonhos dos outros se realizar e não o seu. Deus tem algo lindo para a sua vida. Deus tem um propósito lindo para a sua história. Agora, quando nós nos entregamos totalmente a Ele, a nossa história começa a ser escrita de uma forma diferente. Nesse caso de Esther, ela vai responder a essa pergunta dizendo: olha, se eu perecer, eu pereci, mas eu não vou me acovardar, eu não vou deixar de lutar essa batalha. Fala para quem está do seu lado: você não pode ser covarde. Fala para ele: deixa de ser covarde. A gente tem que agarrar essa batalha. Sabe, se a luta veio sobre nossa vida, é porque Deus vai nos capacitar para vencer. Para de fugir dos problemas. Nós temos que ter ousadia e coragem para enfrentar esse mundo mal, acreditando que Deus está com a gente, que Ele está lutando as nossas guerras. Sabe, esse mundo já tem covarde demais na fé. Deus não te chamou para viver assim. Sabe o que Deus te separou essa noite? Porque Ele quer te fortalecer. Ele quer te dar graça, Ele quer te dar a armadura necessária, Ele quer te dar a força correta, para que você enfrente todas as lutas e não perca o propósito que Ele tem para você. Se você estuda naquela escola, Deus tem um propósito para você naquela escola. Se você está naquela faculdade, é naquela faculdade que Ele tem um plano para você. Se você está nesse emprego, é nesse emprego que Ele tem um plano para a sua vida. Então entenda, nada do que acontece com você é por acaso. Agora você pode deixar que isso vire ao acaso, e aí ninguém sabe como vai ser o seu fim. Se nós não nos posicionarmos nesse mundo mal, como homens de Deus, mulher de Deus, jovem, adolescente de Deus, nós vamos simplesmente ser engolidos pelas desgraças desse mundo, e viver uma vida sem sentido. Não tem sentido algum para muitos. O que faz você acordar, o que faz você estudar, o que faz você trabalhar, qual é o sentido da sua existência? Porque se você não tiver algo real dentro de você, sua vida vira um caos. Porque, para e pensa comigo, não tem lógica você simplesmente acordar, trabalhar o dia todo só para trazer comida para dentro de casa, pagar as contas, e assim fica um mês inteiro você trabalhando só para pagar a conta, e nem consegue desfrutar do dinheiro. É ou não é verdade? Se a gente não parar para valorizar e entender qual é o propósito de Deus para mim, nós nunca vamos viver o plano, e o plano satisfeito, se sentir perfeito. Sabe quando você respira assim, ó, estou completo, estou satisfeito, estou enfrentando dificuldades, sim, tem luta, sim, tem guerra, tem um monte de coisa ruim acontecendo, mas eu sei que Deus está no controle da minha vida. E isso me traz um sentimento de completude, de satisfação, em saber que tudo pode estar à ruína, mas se Deus estiver comigo, vai dar tudo certo. Por isso, volto a dizer o que eu disse alguns wakes atrás: você não pode ser Maria, vai com as outras. Você não pode ser massa de manobra. Você não pode viver o que os outros querem que você viva. Deus tem um propósito para você. Deus tem um plano específico nos céus que envolve o seu nome, que envolve o seu CPF, que envolve o seu caráter, que envolve a sua personalidade. Quando nós encontramos nessas duas histórias, a uma parecia que não tinha mais o fim, o futuro, tudo estava perdido, mas ela gera um filho, e daquele filho vem a descendência do rei Davi, que nós sabemos o que ele fez. Isso mostra para nós que ainda tem esperança, que ainda tem chance, que ainda dá certo. Nós encontramos aqui nesse segundo texto a história de uma rainha que se posicionou e disse: eu vou fazer a minha parte para que a minha geração não seja perdida. A minha oração é que Deus levante você com coragem e ousadia, para não ser essa massa de manobra que todo mundo quer que você seja,
mas que você seja uma pessoa de posicionamento, uma pessoa que sabe quem é em Deus, uma pessoa que sabe os planos que Deus tem para a sua vida, que não é qualquer conversa fiada que vai te levar, não é qualquer presentinho, qualquer argumento que vai te engodar, porque você sabe quem você é em Deus. Você nasceu com um propósito divino, e os planos de Deus vão se cumprir na sua vida, em nome de Cristo Jesus. Sabe, Deus está te chamando hoje. Não é coincidência você estar aqui nesse Wake. Não é coincidência você vir aqui. Do mesmo jeito que Noemi teve um chamado de Deus para agir fora da lógica da humanidade, porque Deus tinha uma descendência através dela. Do mesmo jeito que Deus colocou Esther naquele devido lugar, com um chamado do propósito de Deus, Ele também está te chamando, porque Ele tem um plano para você, lá no ambiente que você está, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua família. Sabe, é hora da gente se posicionar, bater no peito e dizer: eu vou viver o que Deus tem para mim. Ninguém vai tirar o que Deus tem de mim. Ninguém vai roubar os propósitos de Deus para a minha vida. Eu não vou viver os sonhos dos outros, eu vou viver os sonhos que Deus colocou dentro do meu coração. Você tem uma missão, você tem um propósito divino, e o meu desejo é que o Espírito Santo te capacite, te ajude, te encha de ousadia, de força e coragem, para que você viva uma vida com sentido, uma vida abundante, como Jesus Cristo diz para nós em João 10:10, que você viva os planos do Senhor para você, porque aí sim, você será uma pessoa de sucesso, aí sim você terá completude e alegria em viver a vida. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Sabe que em nome de Jesus, não haja espaço em você para essa insegurança, para essa incerteza, para esse medo do amanhã, sabe, para esse vazio dentro, que às vezes você não sabe dizer como vai ser o seu amanhã, o que você quer do seu amanhã. Que em nome de Jesus isso não atinja o seu coração. Sabe, que toda insegurança caia por terra da sua vida em nome de Jesus. Que venha do Senhor sobre você um posicionamento, uma ousadia, uma coragem para você viver tudo o que Deus tem para a sua vida. E eu quero orar com você que diz: olha, eu quero viver os propósitos que Deus tem para a minha vida. Eu não quero ser massa de manobra, eu não quero viver o que os outros querem que eu viva, eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. E se você quer, saia do seu lugar, vem aqui à frente, vem bem pertinho do altar, eu quero orar por você. Você diz: eu quero viver o que Deus tem para mim, eu não quero viver o que os outros acham, eu não quero viver o que os meus amigos pensam, eu não quero viver o que a sociedade está dizendo, eu quero que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Sabe, é para você que esta palavra vai se encaixar, porque todos nós precisamos dessa centralidade, dessa certeza dentro de nós, de estarmos sim vivendo tudo o que Deus tem para a nossa vida. Vem bem pertinho, vem mais aqui à frente. Sabe, nós não nascemos para sofrer, não. Vem mais pertinho aqui, ó, tem mais gente lá atrás para vir. Isso. Nós não nascemos para ser igual aos outros, nós não somos igual aos outros. Sabe aquela frase que a gente brinca, que a mãe diz pra gente, que nós não somos todo mundo? Isso é uma verdade. Nós temos um DNA diferente, nós temos uma característica diferente. Você tem um plano de Deus, que só Deus pode realizar na sua vida, e não é outro que vai fazer por você. Na história de Ruth e Noemi nós encontramos isso, Deus escrevendo uma história que era aquela família que tinha que viver. Nós encontramos aqui nessa rainha Esther, ela dizendo, olha, as pessoas dizendo para ela, ó, você pode fazer ou não, mas ela diz: eu vou tomar a minha posição, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Sabe, esse é o meu desejo para você. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus, comece a pedir para Ele: Senhor, me ajuda a viver os teus propósitos, Senhor, me ajuda a viver os teus desígnios, Senhor, eu quero viver o propósito, a missão que o Senhor idealizou para mim, que o Senhor sonhou para mim. Ah, meu Pai, nós estamos vivendo uma geração tão perdida, e eu não falo só de jovens, só das crianças, dos juniores. Ah, Senhor, até homens e mulheres maduros estão só tentando encontrar um lugar para se encaixar nessa sociedade.
um lugar para ser aceito, uma forma de se destacar. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa nos dar graça, para nós não sermos massa de manobra, para nós não vivermos o que os outros querem que vivamos, mas para que possamos viver o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem para nossa casa, o que o Senhor tem para nossa família. Meu Pai, eu abençoo essa geração e eu declaro, meu Deus, que nenhum deles vão se perder. Nós vamos viver, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não vamos viver os sonhos dos outros, não. Não vamos viver os planos dos outros, não. Viveremos o que o Senhor tem para nós. Viveremos os sonhos do Senhor, os desígnios dos céus para a nossa vida. Por favor, Pai, abra os céus sobre este povo. Trabalhe na mente de cada um de nós. Nós não vamos ceder. Nós não vamos viver o que os outros querem. Nós vamos viver o propósito do Senhor para nós, os planos do Senhor para nós. O Senhor mudou a história de tristeza, o futuro de desgraça de Noemi. O Senhor deu para ela um futuro lindo. O Senhor teve para, através dela, uma linhagem linda de salvação do mundo. O Senhor usou, Pai, a rainha para se posicionar e salvar um povo, livrar aquele povo da morte, livrar aquele povo da perseguição. Ah, meu Deus, quem sabe aqui tem histórias parecidas com a de Noemi, histórias que tudo leva a crer que vai terminar em perdição, que vai terminar em desgraça, que não haverá um futuro lindo, que não haverá um futuro de paz. Mas eu quero pedir, Pai, da mesma forma que o Senhor interviu na história de Noemi, intervenha nessas histórias de vida, marca a eternidade desta geração. Ah, meu Deus, do mesmo jeito que o Senhor levantou aquela rainha, ela se posicionou, ela entrou na presença do rei de forma ousada, e ela foi o canal para que toda a sua família, toda a sua geração não fosse morta, Pai. Ah, eles articularam, eles tentaram, mas o Senhor colocou aquela mulher no lugar certo, na hora certa, para se posicionar com ousadia, com coragem, com intrepidez. E é isso que eu peço, Pai, para essa geração. Eles não são covardes, Senhor, na fé, eles vão se posicionar. Ah, meu Deus, haverá salvação desta geração pelo posicionamento dos teus filhos e das tuas filhas. Em nome de Jesus, Pai, traz um real sentido para a existência de cada filho e filha tua esta noite. O Senhor tem coisas lindas a fazer em nossas vidas, e nós não vamos abrir mão disso, Senhor. Nós não vamos abrir mão. Nós vamos viver tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós vamos marcar a história dessa geração. Eu sei, Pai, que o Senhor está levantando aqui no nosso meio jovens, adolescentes, homens e mulheres que vão gerar dentro dele uma missão, um senso de salvação. Ah, meu Pai, que cada um possa cumprir os propósitos do Senhor neste mundo mau, neste mundo sem sentido. Que não sejamos, Pai, jogados de um lado para o outro na ideia deste mundo, mas que possamos nos posicionar em coragem, em ousadia, em intrepidez, para entender que é o nosso tempo de viver algo lindo dos céus para a nossa vida. Meu Pai, na autoridade do Teu nome, eu abençoo os Teus filhos, e eu declaro, Pai, que nenhum deles vão se perder, que nenhum deles terá um fim de destruição. Como o Senhor entrou na história de Noemi, o Senhor também entra na história desse povo esta noite. Como o Senhor levantou aquela rainha, se posicionando como guerreira para salvar uma geração com um propósito de existência. Ah, meu Pai, traga essa certeza no coração dos teus filhos e das tuas filhas, este propósito de existência. Nós não somos o acaso, nós não nascemos por acaso. Ah, o Senhor planejou, o Senhor idealizou. Pode ser, Pai, que homens não planejaram, que homens não idealizaram, mas aí no céu tem um propósito para nós, aí no céu tem uma missão para nós, e nós queremos vivê-la na íntegra nesta terra. Ah, meu Pai, esta é a minha oração, abençoando os teus filhos e pedindo a tua ajuda, Espírito Santo, para
praticarmos tudo aquilo que estamos ouvindo essa noite. É a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém. Olha aqui para mim, por favor. Você não nasceu por acaso. Deus não desperdiça nenhum sofrimento na nossa vida. A história de Noemi tinha tudo para terminar em tristeza. Ela se posicionou, Deus interviu e fez um milagre na vida dela. Na família dela tinha perdido tudo. A mesma coisa aqui com essa rainha. Deus colocou aquela mulher no lugar certo, porque existia um conluio para destruir todo o povo daquela época. Mas Deus coloca ela naquele lugar para salvar uma geração. Está entendendo o que Deus te trouxe aqui para dizer? Que Ele tem um plano para o seu futuro. E através de você vem salvação para a sua família, vem salvação para a sua casa, vem salvação para os seus amigos, para esse mundo que está perdido sem saber aonde vai chegar. Então não se desespere, queira viver constantemente os planos que Deus tem para a sua vida. Você é importante para Deus. Você faz parte do plano de Deus. No céu tem uma história que envolve o seu nome. Queira saber o que é que Deus tem para a sua vida. Não deixe as mentiras deste mundo te enganar e dizer que você não vale nada, que você nasceu para sofrer, que você vai ter uma vida trágica como todo mundo teve, que ninguém na sua família venceu, então você também não vai. Isso é tudo mentira do diabo. Deixe essa conversa fiada para trás. Confie em Deus. Sabe que a história que Ele iniciou na sua vida, Ele é fiel para completar. Você não é qualquer um. Você é filho amado. E Deus tem um plano a ser escrito através de você. Amém, Jesus? Vamos aplaudir Jesus e voltar para o nosso lugar? Aplauda bem forte, adorando e exaltando o nosso Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Deus falou com você nessa noite? Que em nome de Jesus essa palavra fique borbulhando no nosso coração. É lindo, né? E saber que Deus conta conosco para a salvação de muitas vidas. E a nossa geração será impactada com a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Salinho, com você. Boa noite, paz seja convosco, Wake. Vamos consagrar o nosso dízimo, a nossa oferta ao Senhor, né? Em agradecimento por tudo que tem feito em nossas vidas, né? A palavra do Senhor em Deuteronômio 16:17 fala assim: cada um de vocês trará uma dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, seu Deus. Muito gratificante essa palavra do Senhor, né? Então a gente tem que ofertar com amor na casa do Senhor, para que Deus possa estar abrindo as portas do céu para nossas vidas, nossas finanças, em tudo que Deus tem colocado em nossas vidas. E o nosso dízimo, né, que é a nossa obediência ao Senhor. Eu sempre falo, e a pastora sempre fala, e isso eu levei para a minha vida. Você prefere administrar os 100% sem as bênçãos do Senhor, ou os 90% com a bênção do Senhor? Eu prefiro com as 90%. Deus tem nos superado, Deus tem, por ser fiel no dízimo e na oferta. Então, gente, seja fiel. Deus tem quebrado barreira na minha vida. Do dia que eu tomei posse da minha vida, naquela época que eu me converti, que eu tomei posse, comecei a ser dizimista, Deus mudou a nossa história, Deus mudou a nossa vida. Então seja fiel ao Senhor com a sua oferta também. Plante essa semente no altar do Senhor. É a terra mais frutífera que tem, até é o altar do Senhor. Então seja fiel no seu dia, na sua oferta. E também a nossa oferta de construção. Seja que Deus venha tocar no seu coração, que Deus possa usar a sua vida, que Deus possa te abençoar as suas finanças, para você poder estar ofertando na casa do Senhor, na nossa construção, que em breve, eu creio que até agosto, setembro nós estará lá. Em nome de Jesus eu creio, eu recebo essa palavra e creio. Vamos orar. Põe sua mão em posição de receber, para quem trouxe, quem não trouxe. Querido Deus e Pai, aqui estão seus filhos, meu Pai, em posição de receber, meu Pai. Senhor, peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a cada dizimista fiel da sua casa, meu Pai. Oh Deus, cuida, meu Pai, das finanças deles, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a cada lugar que eles estiverem, meu Deus. Cuida, meu Pai, das finanças, cuida de cada coisa, cuida do pão da mesa de cada um deles, meu Pai. Oh Deus, o Senhor venha repreender o espírito devorador, meu Pai, de tudo na vida dos seus filhos, Pai. Oh Pai, em nome de Jesus, cuida, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite, nós te agradecemos. Traga com alegria seu dízimo, sua oferta na casa do Senhor.
quadrangular açaí, vivendo o amor, transbordando da alegria do Senhor. Servimos a Deus, servindo você. Vem com a gente então viver, quadrangular açaí, vivendo o amor. Estar contigo é um prazer, somos uma igreja que ama. Estar contigo é um prazer, somos uma igreja que ama você. Glória a Deus, aplauda o Senhor pela quadrangular açaí. Louvado seja Deus. Olha só, a semana está se iniciando. Terça-feira não deixe de vir orar. Não é verdade? Quarta-feira aí tem a nossa tarde da bênção e quinta-feira o nosso culto de fé. E onde tem fé tem milagres. Venham buscar a Deus conosco. E para o próximo domingo de Wake, a Santa Ceia, uma ordenança. Convide alguém para vir com você na Santa Ceia para buscar a presença de Deus. E está chegando também o nosso projeto Lucas, isso mesmo, que vai acontecer dia 15, domingo, e eu tenho certeza que vai ser tremendo. Então já reserve aí essa data, vai começar a partir das 9 horas, vamos passar mais informações, mas aí não marque nada para o domingo dia 15, que eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. E Ele conta com você nesse projeto lindo, em nome de Jesus, amém? Vamos para a nossa casa, guardados e protegidos por Deus? Estenda a mão em direção à sua família, à sua casa. Vamos abençoar a sua família. Obrigado, Jesus, por esse Wake. Que a mesma presença que sentimos aqui, Senhor, possa alcançar a nossa família, Pai. Que seja uma semana de paz, de alegria, de proteção. Nos livre do homem mau. Nos livre, Senhor, dos ataques deste mundo, Pai. Guarde, Senhor, a fé em cada coração. Dê sabedoria para cada um tomar as suas decisões, Pai. E que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Eu declaro, Senhor, uma semana de milagres, Pai. Que possamos influenciar a vida de outros e não sermos influenciados, Pai. E que o seu amor venha transbordar através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloque as mãos na posição de receber. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Deus Filho, que a comunhão e a consolação do doce Espírito esteja com você e com a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos em paz e que Deus nos acompanhe.